Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar dessa lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém. As palmas é para Jesus. Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor, amém? 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz me faz ouvir, a minha alma lava Salvador no teu sangue puro carmesim.
consagrada em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma louva Salvador, com teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó Deus, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me no teu fervor, a minha alma louva Salvador, com teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma louva Salvador, com teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E as palmas lá, o Senhor. Aleluias. Vou cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. (291). Aleluia, Jesus. Rude cruz ceregiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela
nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus, a sua graça comigo, quando dá as palmas, agradece o Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, fazer uma oração. E o pastor louva, amém? Vamos se colocar de pé. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por até que você está nos sustentando. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua presença, Deus, a qual o Senhor está nos concedendo, Jesus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai amado e Pai querido Jesus, por até que você está nos dando força para prosseguir na tua presença, por até que você está nunca, Pai amado, nos deixando, Senhor Jesus, porque o Senhor não deixa ninguém, Pai amado, o Senhor não abandona ninguém. Senhor, somos nós que te deixamos, somos nós, Pai amado, que abandonamos o Senhor Jesus, Pai amado, mas que nessa noite o Senhor venha, Pai amado, nos dá força, nos dá ânimo, dá graça, Pai amado, para o teu povo prosseguir na tua presença, prosseguir, Pai amado, firme e forte, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nada venha nos abalar, que nada venha abalar nossa estrutura, Pai amado e Pai querido, que ainda, Pai amado, que venham as provas, que venham as lutas, que venham, Pai amado, Pai querido, todo-poderoso, setas do inimigo, Pai amado, mas que nós vamos, Pai amado, prosseguir na Tua presença, que nós vamos ser igual uma rocha, Pai amado, firme na Tua presença, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai amado, nessa noite, e te agradeço. Amém.
glória a Deus, aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá no alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. É firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, contarei ao mundo que tu és Deus. Eu creio, meu Deus, darei o testemunho, oh glória, aleluia, da tua grandeza. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá no alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. É firme na rocha, terei vitória. Olharei pro céu, onde vem a bênção. Terei o testemunho, contarei ao mundo que tu és eu sei que em ti vou me firmar, então olharei pra ti e das promessas que fez a mim, Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. É firme na rocha, eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a minha bênção. Terei o testemunho, darei ao mundo que tu és Deus. Oh, nós temos um Pai e Ele cuida de nós. Nessa noite aplauda Jesus, oh glória. Glória a Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Hoje é o 15º dia, né? 15º capítulo, dizendo: Gênesis capítulo de número 15. Todos acharam? É 16? Perdão, então 16. Gênesis capítulo de número 16. Vamos ler. O título vai dizer Agar e Ismael. Pode ficar sentado mesmo, tá bom?
Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de 10 anos que Abrão habitará na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho, fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, a qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laim-Rou. É um nome assim. Eis que está entre Gades e Berete. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu um nome ao filho que Agar tivera, de Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Amém? Palmas, louva o Senhor. Amém? A mocidade está com a oportunidade. Amém? As irmãs. Mocidade Manancial cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. E abriu a porta da eternidade, se
Foi crucificado, morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas que excelente. Toda pureza está selada no seu coração. Autor da vida, amor na salvação, a fonte de água viva que jorra a vida, o sol que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado, morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas que excelente. Toda pureza está selada no seu coração. Autor da vida, por na salvação, a fonte de água viva que jorra a vida, o sol que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és, o meu Jesus tão adorado. Santo. E assim a mocidade Manancial agradece as oportunidades. Nós vamos você um. Aleluia, Jesus. O grupo Dorcas Sal da igreja. Cantando, pensa que todo tempo foi só alegria e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz
e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho do meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, nem se te acusar, eu defendo você. Abençoado será. Eu vou exalto e lavar em nome glorioso. Eu sou, eu faço viver, eu posso abater. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, onde pisar teu pé, abençoado será. Eu vou exalto e lavar em nome glorioso. Eu sou, eu faço viver, eu faço abater. O grupo agradece pela oportunidade. Aplaude ao nosso Deus. Amém? A Raine vai trazer a palavra da oferta. A Raine vai trazer a palavra da oferta. E a Gabi preparou um louvor, amém? Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir em Malaquias 3:10. Traga todos os seus dízimos e os depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-lo. Sim, ponha-me à prova. Amém? E as palmas. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de estar chamando o pastor Júnior para estar louvando comigo. Glória a Deus.
mas que a noite toda não teve sucesso. E agora o teu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, E é Jesus quem vai pregar e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele te chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar aonde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto. Aleluia! Eita glória a Deus, é depois do culto. Aleluia! Oh glória, adoro o nome do Senhor. Aleluia! Escute aí. Aleluia! E não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, a mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre tanto espera. Depois desse culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar. Eita, não! E não vai precisar mudar de casa, nem de rua, De cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, ao mesmo mar onde você foi infeliz. E agora? O que até agora não deu certo, É um se tempo prepara novo. que o milagre É um acabou tempo de novo na tua começar. vida, glória. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois desse culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Olha, eu vi inimigos lutando, lutando, ei, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. É dessa maneira. E quanto mais apertava, oprimiam e lutava, e mais eu ia vencendo, 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 vencendo. Depois do culto Você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, Tem. tem resposta Eita, que glória. te espera. Depois desse culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar.
Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vai cantar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crentes nessa terra. Oh, aplauda Jesus, oh glória. Vamos colocar sobre os pés, amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor Lucilano. Glória a Deus, que vai trazer a palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu servo, teu ungido. Pai querido, usa ele, Senhor, meu Deus, com sabedoria do céu, Pai amado. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, para nos ensinar nesta noite mais um culto, Senhor, meu Deus, do ensinamento da Tua palavra. Abra o entendimento do Teu povo, tira o comichão do ouvido para que compreenda, Pai, para que o Seu nome seja glorificado nesta casa, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Jesus, receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres mais um dia na presença de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Hoje vamos estudar a carta aos Efésios, capítulo de número 3. Amém? Hoje começamos o estudo no capítulo 3 da carta aos Efésios. Terminamos aí capítulo 1, capítulo 2. Falamos de algumas doutrinas da palavra de Deus. E hoje, que o Espírito Santo fale em cada coração. Amém? Efésios, capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Amém? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. E a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela vossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Até aqui, pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estamos ligados a algo ou a alguém, mesmo aqueles que se consideram livres e acham que não estão presos a nada, enganam-se, pois não percebem que são escravos de uma falsa
liberdade que não os levará a lugar algum. Um falso senso de liberdade os escraviza. Aqueles que ingenuamente ignoram que a liberdade não é um estado, liberdade não é e nunca será um estado, liberdade é uma pessoa, amém? Então, obviamente, Paulo está falando aqui no primeiro versículo que ele é prisioneiro do Senhor, e todos nós estamos presos a algo ou a alguém. De certa forma, Paulo se considerava aqui um prisioneiro de Cristo, né? E algumas pessoas acham que não são escravas de ninguém, acham que são livres. Será mesmo? Olha mais de perto. A liberdade verdadeira está naquele que está unido a Cristo. Só Cristo proporciona a verdadeira liberdade. Paulo se considerava aqui um prisioneiro de Cristo Jesus. E a verdadeira liberdade, irmãos, está quando nos tornamos prisioneiros de Cristo. Essa afirmação parece paradoxal, né? Como você pode estar livre sendo escravo? Paulo ele vai dizer: fiz-me escravo de todos, mesmo sendo livre de todos, fiz-me escravo para com todos. Algumas pessoas acreditam que são livres, e essa liberdade engana a pessoa, porque essa liberdade não leva ela a lugar nenhum. Verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos dar a liberdade, amém? Então, os crentes eram pessoas que antes eram escravas, mas que agora são libertos em Cristo Jesus, e encontraram a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, através dos laços do amor e da graça do Senhor. Ele nos tornou livres. Somos escravos do amor, mas somos livres em Cristo Jesus. Com corda de amor, Ele nos atraiu e nos prendeu a Ele. Então nós somos livres, porém somos escravos do Senhor. Essa liberdade, assim Paulo ele sentia, e assim ele se via, livre e ao mesmo tempo escravo, prisioneiro de Jesus Cristo. Capítulo de número 1, aliás, capítulo de número 3, aqui no verso 1, Paulo ele vai dizer o seguinte: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E por que ele é prisioneiro? Ele vai iniciar o versículo dizendo: por esta causa, por esta razão, sou prisioneiro de Cristo. A causa que Paulo se refere aqui, amados, ela está ligada ao amor, o amor de Deus, que ultrapassa o tempo, ultrapassa a história. No capítulo 1, no versículo 4, Paulo vai dizer que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, essa causa que Paulo está falando está ligada a esse amor, o amor de Deus que ultrapassa o tempo, ultrapassa a história e nos alcançou. E Paulo está dizendo: por esta causa, e esta causa também está ligada ao poder de Deus que ressuscitou, ou seja, deu vida àqueles que estavam sem esperança de salvação, libertando-os da morte espiritual, fazendo eles nova criatura em Cristo Jesus. É por essa causa que Paulo está dizendo, e por essa causa também Paulo está falando, que através do poder de Deus, da graça que foi anunciada àqueles que não tinham esperança nenhuma. E esta causa, qual é a causa? De unir gentios e judeus no mesmo corpo de adoração, no único propósito. É por essa causa que Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Todos vivemos e morremos por uma causa.
Todos vivem e morrem por uma causa. Cristão ou não cristão, vivemos por uma causa. Todos vivem e morrem por uma causa. Consciente ou inconscientemente, todos agem inspirados por uma causa, que nem sempre ela é clara e aparente. Por exemplo, alguns homens do passado que foram homens que marcaram a história, o pregador, o pastor batista chamado Martin Luther King Jr., ele lutou por uma causa nobre, a união entre os brancos e os negros, e morreu por esta causa, viveu por esta causa e morreu por esta causa. Malcolm X também foi um dos que viveu por esta causa. O presidente americano John Kennedy Jr., ele morreu achando que estava promovendo a paz entre o povo do Ocidente e do Oriente, ou a paz do Oriente Médio. Morreu por uma causa. Então, nesse sentido, que Paulo está falando dessa causa, a causa de Paulo é Cristo. E Cristo é o único fundamento no qual ele está firmado. Qual é a causa de Paulo? Cristo. Este é o único fundamento. Paulo está falando do fundamento dos apóstolos, dos profetas, e é por esta causa que Paulo está ligado aqui. Paulo está falando que a causa dele é Cristo, e por esta causa Paulo ele está escrevendo agora aos Efésios. Por esta causa, por este amor, Paulo está escrevendo agora aos Efésios. Foi por esta causa, por este amor e pela pregação do Evangelho que Paulo agora está preso. Paulo se encontra preso agora por causa do Evangelho, por causa deste amor que Deus entregou a ele, para levar a mensagem desse amor àqueles que não tinham esperança, estavam separados de Deus, separados da comunidade de Israel, separados da aliança da promessa e sem Deus no mundo. E foi por este amor, por essa causa que Paulo está prisioneiro agora. Paulo entendeu o chamado de Cristo para levar a mensagem àqueles que estavam perdidos, separados de todos. Paulo entendeu esse chamado e por causa disso Paulo está preso agora. E Paulo diz: eu, Paulo, sou prisioneiro. Paulo se encontrava prisioneiro, não do império. Paulo não estava preso a um império. Paulo se considerava preso, mas prisioneiro de Cristo. Paulo diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vós. Por esta causa, Paulo está preso agora. O que nos prende, irmãos, a certas situações, pode não ser a real intenção que nos leva a estar preso a algo. Paulo está preso por algo que ele entendeu, aceitou, a levar aos gentios a palavra do Senhor. Paulo ele vai dizer na carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 1, vamos ler lá, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 11, no verso 10 ele vai dizer assim: o que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por este motivo sofro também estas coisas. Que coisa? Perseguição, prisão. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ele está preso agora em Roma,
Porém, Paulo não se considera prisioneiro do império, mas prisioneiro de um homem, de Jesus Cristo. Será que Paulo se arrependeu? Paulo tem vergonha? Paulo está arrependido do que ele fez? De maneira nenhuma, jamais Paulo se arrependeu. E Paulo não deixa que esta prisão o aflinja. Paulo não sofre por causa dessa prisão. Pelo contrário, ele entende que mesmo ele estando prisioneiro, ele é livre em Cristo Jesus. Mesmo estando na cadeia, ele tem a plena liberdade, e ele não permite se angustiar por causa disso. E várias cartas Paulo vai escrever a respeito das suas prisões. Paulo, ele se sente aqui prisioneiro, mas prisioneiro de Cristo. Na carta aos Colossenses também, no capítulo 4, no verso de número 3, Paulo, ele vai escrever também e diz assim, verso 3, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3: orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo está preso aqui a uma causa, e esta causa é Cristo, o mistério de Cristo. Paulo, ele entendeu o chamado. Paulo não abriu mão do chamado. A Bíblia diz que quando Paulo, ele vai no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, com todo o poder que ele tinha das autoridades para prender os cristãos, se possível até matar se fosse preciso, Paulo, no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor. No capítulo de número 9, no verso de número 15, Jesus vai explicar a Ananias, o servo do Senhor, qual é o motivo de Paulo estar naquela situação e qual o motivo o Senhor o encontrou naquele lugar. Ele vai dizer para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, e ele vai saber o quanto há de sofrer por causa do meu nome. Paulo entendeu isso. Qual era o mistério? Paulo recebeu o chamado, Paulo estava dentro do negócio e não tinha mais como voltar atrás. Então Paulo entendeu, e por esta causa Paulo está preso. E Paulo vai viver e morrer por esta causa. Paulo, a Bíblia diz que ele abriu mão de si mesmo, morreu para si mesmo, morreu para o mundo, mas estava vivo para Cristo. Ele disse: eu já morri para o mundo, estou morto com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo tinha a convicção de quem ele servia, em quem ele cria, e ele estava disposto a dar a vida por esta causa. Para ele não era derrota estar preso, pelo contrário, era motivo de gozo, de alegria, servir a esse Deus. Então, nesses versículos em 2 Timóteo e Colossenses aqui, a prisão de Paulo não o fazia sofrer. Paulo não sentia-se triste porque estava preso, e nem queria que os outros se sentissem tristes também. Paulo entendia a real razão de estar naquela situação. Embora ele soubesse que as aflições fossem certas, sofrer, e todos os apóstolos, os primeiros cristãos, sabiam que a aflição por amor a Cristo, de servir a Cristo, era certa, mas nenhum deles trocaria essa certeza pela liberdade, pelo alívio que o mundo podia dar naquele momento, porque o mundo, ele oferece alívio, porém é passageiro, é temporário, e eles tinham a certeza, porque a sua mente estava na eternidade, na resposta de Deus, na revelação de Deus para ele. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8, no verso número 18: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para se comparar à glória que Deus há de revelar em nós. Então Paulo tinha certeza, isso não é nada para nós, é passageiro, porque o que Deus tem preparado, a glória que Ele há de revelar é muito maior. Então a aflição do tempo presente nada é para aqueles que têm esperança no Senhor. Talvez você esteja aí, amado, sofrendo aflições, angústia, perseguição, né?
seja por parte de Satanás, ou até mesmo de pessoas que deixam se usar por Satanás. Mas digo uma coisa para você nessa noite: não pare por causa das aflições que a ti vêm, porque a resposta do Senhor é nos revelar algo maior para mim e para a tua vida. Nessa terra nós podemos passar aflições, mas há algo preparado para Deus, para aqueles que são fiéis até a morte. Apocalipse diz assim: tem por certo que entregarão vocês e levarão às prisões, passarão perseguições, aflições por 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. A resposta de Deus para o seu povo. Então Paulo se via como um prisioneiro, mas não prisioneiro de um império, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava ligado a Cristo, Paulo estava amarrado a Jesus, atado com Ele, atado nos laços de amor. Paulo estava preso a Ele a ponto de se considerar um escravo do nosso Senhor, e estar ligado a Cristo é verdadeiramente estar liberto. Só quem está preso a Cristo é livre de fato, só quem está preso ao Senhor tem a plena liberdade. Mas aqueles que supostamente estão livres de Cristo, esses são aqueles que se encontram escravos dos vícios, do pecado. Mas aquele que está preso a Cristo verdadeiramente está livre de todas as amarras, tem paz no coração. Pode vir a tribulação, pode vir as afrontas, ele tem paz com Deus e sabe daquele que o chamou e aquele que o resgatou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que acham, irmãos, que estão livres de Cristo, esses são aqueles que se encontram prisioneiros do pecado, dos vícios. Mas aquele que está amarrado, preso a Cristo, esse se considera livre em todo o tempo, e a sua alma tem paz com Deus. E quando amamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, meu irmão, nada pode nos abalar. Pode vir a frustração, a decepção, a traição, o engano, a covardia, a humilhação, e você se permanece na presença do Senhor. Paulo tinha certeza disso. Paulo se considerava livre em Cristo. E se alguém não está acorrentado a Cristo, ele está acorrentado a outro senhor ou a outra prisão. Se não está acorrentado a Cristo. Paulo diz: eu, Paulo, como no começo da carta ele se apresenta como apóstolo, escolhido por Deus, não por homens. E aqui ele diz de novo: eu, Paulo, apóstolo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós. Irmão, não importa se consciente ou inconscientemente, todos estão presos a algo ou a alguém. De quem você é prisioneiro? De Cristo? Capítulo de número 6, verso 16 da carta aos Romanos, Paulo ele vai dizer assim: não sabeis vós que a quem vos entregardes para servirdes ou para ser escravo, são escravos daquele a quem vos entregardes, se do pecado para a morte, ou da justiça para a salvação. Não tem meio termo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de outro. Ou você está preso a Cristo, ou você está preso a outro ou a algo. Então Paulo se considerava preso, prisioneiro, escravo, servo de Jesus Cristo. Versículo 2 ao versículo 7 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada.
o Evangelho faz o que nada mais é capaz de fazer. O Evangelho faz aquilo que nada ou ninguém pode fazer. Ou seja, o Evangelho restaura, une o que ninguém jamais imaginou. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Aquele que ouviu a pregação do Evangelho, que é a graça de Deus manifesta, a graça que alcança, que salva por meio da fé, porque a graça ela é oferecida a todos, mas só é salvo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, e se não crê, a Bíblia diz que está condenado. Então, para que a pessoa possa ter certeza, ela precisa ouvir o Evangelho da graça, a dispensação. Paulo fala aqui da dispensação. O que é a dispensação? Essa palavra, irmãos, ela fala de administrar, da dispensa. O que é a dispensa? Aquilo que Deus entregou para alguém, administrar um celeiro, a dispensa de uma casa, o mantimento da casa. A palavra grega é oikonomia, de onde vem a palavra portuguesa economia, ou seja, é a junção de duas palavras, oikonomia, que é oikos, de casa, e nomos, de lei ou regra, ou seja, um administrador que administra um bem que Deus entregou. Paulo está falando da dispensação. Então Paulo se considera dispenseiro dos mistérios de Deus, da revelação que Deus o entregou. Paulo se considera o administrador daquilo que Deus entregou, confiou nas suas mãos, quando o chamou no caminho de Damasco, para que ele fosse pregador, apóstolo dos gentios. O mistério de Paulo não era pregar para os judeus, era pregar para os gentios, aqueles que não tinham esperança de salvação, aqueles que não eram contados na comunidade de Israel. Então, na cultura judaica do Antigo Testamento, havia uma ideia de que Israel era o povo eleito, o povo mais santo, o povo escolhido, e que os gentios não eram merecedores de nada. Então havia uma separação entre judeus e gentios. Então para Deus só havia ou só há dois povos, judeus e gentio. Aquele que não é judeu é gentio, é pagão, é ímpio, como era tratado. Então aqui Paulo está falando que esse povo foi alcançado através do Evangelho, que ele vai pregar como dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo se considera um administrador. E aqui desse capítulo de número 2, capítulo de número 3, um escritor, ele elaborou um livro chamado A Economia de Deus, porque trata da economia, aqui na questão de administração dos mistérios de Deus. Se você puder ler, leia lá o livro chamado A Economia de Deus. Se eu não me engano é o Witness Lee, né, que escreveu, é ótimo, é um dos dois. Os dois são orientais, mas isso é outro caso. Isso é outra coisa, né, pastor? Né? Então o Evangelho faz o que nada mais pode fazer. O Evangelho ele une. Então, amados, presta atenção. Sem o Evangelho, a guerra, a inimizade, a divisão. Sem o Evangelho, a competição, a disputa, a mentira, a inveja. Mas com o Evangelho, tudo se torna um só, não há mais separação. Então Paulo está dizendo isso. Ele já falou aqui resumidamente, ele vai dizer, já falei resumidamente naquilo que eu escrevi anteriormente. Paulo já falou sobre essa separação e sobre a união que Deus, através de Jesus Cristo, ele trouxe a unidade de dois. Ele fez um homem só, um povo só. Não há mais separação entre judeus e gentios. Era inaceitável para o judeu participar do mesmo lugar entre gentios, no mesmo corpo de adoração, ter gentio no meio deles. Era impossível, era inconcebível para o judeu estar junto com o gentio. Podia até viver junto, mas jamais ser liderado por o gentio, ou ter ele no meio do momento de adoração. Era proibido um gentio, um pagão entrar no templo.
Aí vem Jesus Cristo e Paulo pregando isso, e por causa disso Paulo vai ser preso, vai ser levado diante de policiais, né, entre aspas, de líderes, de governantes, por causa desta pregação, que Paulo ele vai trazer a união, vai dizer: Deus não faz separação, Deus uniu todos em um só corpo, um só homem, unidos em Cristo Jesus. Então, por causa desta pregação de Paulo, dessa revelação que ele recebeu, de pregar aos gentios que não há mais separação, não existe mais dois povos, mas um povo só em Cristo Jesus, não existe dois rebanhos, é um rebanho só do Senhor. E aí Paulo, por causa disso, ele vai sofrer perseguições, principalmente dos judeus, que não aceitavam. Então havia essa questão da cultura. Os judeus jamais eles aceitavam participar do mesmo lugar junto com o gentio. Fazia separação, mas Deus destruiu o muro da separação, a barreira que separava judeus e gentios. Os gentios agora faziam parte da aliança, das promessas de Deus. Recebeu também as promessas feitas a Abraão, ao povo de Israel. Eles eram participantes agora da mesma promessa. E a igreja, ela é participante das promessas? Sim. Porém, tem uma promessa que Deus fez para o povo de Israel, que a igreja não faz parte e nem também requer direito sobre isso, que é a terra prometida. Deus prometeu a Israel a terra prometida, foi a aliança que Deus fez. A igreja não faz parte da terra prometida, nem muito menos requer direito sobre ela, porque a nossa terra prometida é outra. E eles ainda disputam por causa da terra, em Jerusalém, em Israel, no Oriente Médio, na Palestina, não é? Então essa aliança, os judeus, eles não abrem mão, e a igreja não se importa com isso, porque para a igreja, irmãos, não existe lugar santo. Nós somos o templo santo de Deus, nós somos o lugar santo de Deus. Então a palavra dispensação aqui, amados, ela é a palavra que Paulo ele usa como administrador, dispenseiro, e Paulo se vê como um dispenseiro dos mistérios de Deus, a qual Deus lhe revelou para que ele pregasse. Paulo não se preocupava, irmãos, em pregar para os judeus, pelo contrário, ele disse: eu não vou pregar onde alguém já pregou. Ele ia para outro lugar, se lá não foi pregado, ele ia pregar. Diferente de Pedro. Pedro era o apóstolo dos judeus. No capítulo 10 de Atos, Pedro ele vai enviado por anjos para ir. Anjo disse: não, você vai até a casa de um homem chamado Cornélio. Pedro vai. Quando Pedro é judeu, Pedro chega lá e vai dizer assim: ó, vocês sabem que nós judeus não podemos entrar na casa de um gentio. Já vai se, o negócio dele era acabar com aquela festa lá, acabar com o culto lá na casa de Cornélio. Pedro não queria. Pedro já vai se justificando que não tem parte, judeus e gentios não tem nada a ver um com o outro. E aí Pedro está ainda falando, o Espírito Santo: peraí, Pedro, você está falando demais. Desceu sobre a casa e encheu todos com o poder, todos falaram em língua e todos foram batizados e salvos em Cristo Jesus, para mostrar que Deus não faz separação, Deus é um só e une todos em um só corpo. Une aquele que não tinha direito àquele que recebeu o direito. Então Paulo está dizendo isso aqui, né? E Paulo recebeu do Senhor, ele diz assim, ó, versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Revelação aqui, irmãos, é a mesma palavra do livro de Apocalipse. Revelação, a palavra grega aqui é apocalipse. É a mesma palavra de onde vem apocalipse. Ou seja, revelação, ou seja, trazer à luz aquilo que estava oculto. Então Paulo recebeu, qual foi a revelação dele? Que os judeus agora, os gentios agora, eles fazem parte do corpo de Cristo. Era um mistério que estava oculto. Ninguém do Antigo Testamento, nem os profetas do Antigo Testamento receberam tal revelação.
Eles tinham a revelação de que Jesus Cristo viria em carne. E o próprio Jesus Cristo vai dizer no livro de Mateus que os profetas foram até João, profetizaram que ele viria em carne. Mas o mistério de Cristo aqui, Paulo revela agora que os gentios, eles fariam parte do povo de Deus, seria aceito agora como o corpo de Cristo, estariam unidos. Essa foi a revelação. Nenhum profeta do Antigo Testamento teve tal revelação, e Paulo recebeu. Foi dada a ele, somente a ele, e ele recebeu. Foi concebido por Deus a ele, foi confiado a ele, ele recebeu e entendeu. Ele recebeu a confiança de Deus e foi capaz de levar, de promulgar, de proclamar com fidelidade. Recebeu a confiança e entregou com fidelidade. Paulo precisava ser fiel, e ele foi fiel àquilo que recebeu de Deus. Nós, a Bíblia diz que nós somos como arautos do rei. O que é um arauto do rei? O arauto é aquele que anuncia a mensagem do rei. O rei dá uma mensagem por escrito, e aí o arauto, ele vai pegar a mensagem, aquilo que o rei quer falar para o povo, e ele vai anunciar. Não aumenta, não tira nenhuma só palavra. Não é o que ele quer falar, é o que o rei manda. Ele vai e entrega como ele mandou, sem tirar e nem pôr nada. Isso é a função do arauto de Deus, ou seja, do pregador da palavra de Deus. Anuncia como ele mandou. Não importa se vai te levar para a prisão, se vai lhe causar dor, tem que entregar como ele mandou. Paulo recebeu, foi confiado a ele, e ele entregou, foi fiel naquilo que Deus lhe entregou. E por causa da fidelidade, ele estava preso. Por causa da sua fidelidade a Deus, foi preso. Será que nós somos fiéis ao Senhor? Falar aquilo que Ele manda, sem tirar e nem pôr, do jeito que Ele ordena? Ou a gente dá uma floreada, não é bem assim, né? Mais ou menos isso. Paulo não tinha papa na língua mesmo. Paulo falava a verdade, não queria nem saber. Paulo, ele recebeu e entendeu, e como dispenseiro administrou aquilo que Deus lhe deu. Nós, como pregadores, como mensageiros, como arautos do rei, será que entregamos a mensagem dele como ela é? Precisamos entregar, né? Isso principalmente aqueles que são pregador da palavra. Sim, é lógico, tem que ser baseado aqui. Esse é o livro do rei, a mensagem está escrita aqui, tem que ser baseada aqui. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está aqui, né? Isso é. Se está aqui, então vale. Se não está aqui, não é a palavra do Senhor. Não tem revelação fora disso. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, está aqui na palavra de Deus. E de onde o pregador tira a mensagem? Daqui, do livro sagrado. Não é do livro exterior, não é do livro comentado, não, é daqui. Ele pode ter até uma ideia, uma luz sobre o texto de alguns comentários, mas não pode fugir daquilo que está aqui. E a mensagem tem que estar aqui. E ela tem que ter doutrina, tem que ter Cristo como essência de tudo. Irmãos, eu digo isso porque se prega muito hoje, mas não se prega Cristo. Cristo é a essência de toda a palavra revelada. Tudo converge em Cristo. Cristo é o assunto da Bíblia Sagrada. Eu não consigo esquecer isso aqui. Como que as pessoas não conseguem pregar a Cristo no texto que leu? E se um pregador não consegue pregar a Cristo no texto que ele leu, ele não pode estar pregando porque não entendeu o livro. O livro fala de Cristo, toda a Bíblia Sagrada fala de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, direto ou indiretamente, implícito ou implicitamente, Jesus é o assunto da Bíblia Sagrada. Paulo pregou Cristo, e Cristo crucificado. Aquilo que era loucura para os gregos e escândalo para os judeus, ele pregou. Não quero nem saber, eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E Paulo pregava Jesus Cristo, como ele era, na cruz, pregado, sangrando, morrendo, dando a vida, por aqueles que precisavam de salvação. Então pregar a Cristo,
é a essência de toda a revelação de Deus. Cristo é a essência de tudo. Então, quando você lê Gênesis, Cristo está presente. Quando você lê Levítico, Número, Deuteronômio, Cristo está presente. Por quê? Jesus disse no livro de João, capítulo número 5, verso de número 39: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. No verso 46 ele vai dizer: se crescem em Moisés, também creram em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Moisés escreveu o quê? 5 livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis até Deuteronômio. E aí Lucas 24, verso 27, Jesus vai começar por Moisés, por todos os profetas e por Salmos, para falar de tudo que estava escrito a respeito dele, como deveria sofrer, padecer e depois ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus, ele falou da Bíblia Sagrada, e ele é a essência da Bíblia Sagrada. Seja profeta, seja o Salmo, seja as cartas, seja o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, livro de Apocalipse, fala de Jesus. Então Paulo foi fiel àquilo que ele recebeu de Deus. Amém? Existe revelação, só que não pode estar fora da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo não vai contra a palavra que está escrita. Ele não vai revelar outra coisa que não seja aqui. E a revelação do Espírito Santo, sabe qual é? Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas anunciará quem? Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele revela Cristo em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. A hora já foi embora. Versículo 3 diz: isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo entendeu, e Paulo estava consciente daquilo que ele falava a respeito de Cristo. Paulo entendeu o mistério de Cristo, e Paulo está anunciando esse mistério. No capítulo de número 2, Paulo vai falar aqui, né? Ele é a nossa paz, ele destruiu, isso é o mistério de Cristo. E o mistério aqui no verso número 6 aliás, o versículo 5 diz: o qual em outras gerações dos profetas do Antigo Testamento não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Esse profeta aqui, irmãos, não é os profetas do Antigo Testamento. Jesus vai dizer, e aqui a referência de Paulo aos profetas aqui é diferente da de Jesus Cristo, que ele fala que os profetas foram até João. João foi o último profeta que profetizou Jesus Cristo em carne. Daqui já são os profetas do Novo Testamento, aqueles que receberam de Deus, anunciaram como os escritores sagrados do Novo Testamento. Todos eles, Tiago, Judas, Pedro, escrevem da revelação dos apóstolos e dos profetas que tinham aqui, receberam esse mistério de Deus, não os profetas do Antigo Testamento. Versículo de número 6 diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Não tem outro caminho, é o Evangelho. O Evangelho une dois povos, judeus e gentios. E hoje Paulo vai dizer aqui no versículo de número 1, ele diz assim: por causa de vós, ou gentios, ou etnias, povos, nações, que não tinham promessa de Deus. Paulo diz: fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado, ou me foi concedido, segundo a operação do seu poder. Paulo vai sempre falar da graça de Deus, da operação do poder de Deus. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, Paulo vai falar disso. E Paulo continua dizendo da graça de Deus, do poder de Deus, da suprema grandeza do seu poder. Paulo continua manifestando aqui a graça do poder de Deus. Versículo de número 8, e aqui eu vou dar uma ênfase sobre esse versículo, principalmente a primeira parte do versículo. Paulo diz assim: a mim, o menor,
de todos os santos. Quem você pensa que é? Paulo ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Esses santos aqui é o que Paulo fala no capítulo 1, santos que estavam em Éfeso. E não somente aqui como um título, mas todos aqueles que são de Cristo são santos. E ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Isso aqui não era falsa modéstia, não. Paulo se considerava o menor, o principal dos pecadores, né? No caminho de Damasco, quando Paulo, ali ele vai no caminho de Damasco, e na sua conversão, Paulo, ele encontra-se ali com o Senhor. E então Saulo ainda, Saulo, né? Não era Paulo, era Saulo. Ele não apenas, ele compreende, ou ele pode conhecer a Deus, Jesus se manifesta para ele, mas também Paulo ele vai conhecer a si mesmo. E a real conversão, amados, ela produz um profundo conhecimento de Deus e de quem nós somos diante dele. E Paulo entendeu isso, quem era ele diante do Senhor. Antes da conversão, Paulo ele era o cara, Paulo ele era o tal, Paulo era o homem do momento. Paulo tinha autoridade, tinha reconhecimento dos judeus, tinha reconhecimento dos fariseus. Paulo era o zeloso da lei. Paulo era o cara que naquele momento ali era o tal que tinha poder para entrar, para prender, para matar. Mas depois da conversão, sabe o que ele se considera? Um simples vaso, um pequeno vaso nas mãos do Senhor, um escravo de Jesus Cristo. Paulo não é mais o cara, Paulo não é mais o tal, ele é agora um simples vaso nas mãos do Senhor. Foi quebrado pelo Senhor e ele agora se considera nada diante do Senhor. Ele disse: eu tinha conhecimento, sou judeu, filho de Benjamim, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso da lei, mas tudo isso reputei por nada por causa de Cristo. Então eu não sou nada diante dele. Olha a diferença que hoje nós temos nos dias atuais. Paulo ele se considera o menor. Paulo sabia quem ele era. E a despeito da grandeza da sua fama, Paulo se considera nada diante do Senhor. Infelizmente, amado, hoje nós temos, de certa forma, mensagens distorcidas da psicologia moderna. E as pregações atuais, elas retratam o homem, o ser humano, diferente daquilo que a Bíblia retrata. Ela exalta o homem de tal forma e o compara a Cristo, semelhante a Deus, igual ao Salvador, quando a Bíblia considera ele como nada, caco entre os cacos, barro para ser pisado, lixo do mundo. Mas as pregações hoje falam o que as pessoas querem ouvir, não o que a Bíblia diz. E aí as pessoas se enganam, porque a verdade liberta, mas a mentira agrada mais. Então as pessoas preferem a mentira, os conselhos errados, porque não querem falar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, mas a mentira escraviza, perturba, engana as pessoas, e muitos são acorrentados pela mentira, preferem ouvir a mentira do que a verdade. E aí as pregações hoje exaltam o ego do homem, eleva o homem a uma posição, quando a Bíblia diz que nada ele é. É claro que nós sabemos a nossa posição diante do Senhor, mas Paulo, ele vai se considerar aqui o menor. E isso aqui, nós vemos aqui, amado,
o conceito bíblico referente à humildade. Paulo não é um falso ou modesto. Paulo não está dizendo que ele é o menorzinho, ou que ele for o menor do santo. Não, ele continua sendo o menor ainda, o principal dos pecadores. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso número 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verso 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Paulo diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 9. Paulo diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Então Paulo, ele se considera aqui o menor, e esta sempre foi a visão de Paulo, a visão que ele tinha de si mesmo, de ser o menor. Paulo não se exaltava pela sua posição, pela revelação do chamado, pelo mistério revelado a ele. Paulo não se exaltava de maneira nenhuma. Paulo se considerava o menor diante de Cristo, mesmo ele sabendo da grandeza que ele tinha, da fama que ele tinha. Paulo não se orgulhava disso. Paulo falava e declarava o seu apostolado quando era confrontado, mas de maneira não egoísta, não orgulhosa, não soberba, mas com humildade. Então hoje, irmãos, infelizmente a gente vê o orgulho, a soberba na vida de muitas pessoas, contrário da Bíblia Sagrada. Paulo se revela aqui o menor, e esta é a visão que nós temos de ter de si mesmo. Como que nós nos vemos diante do Senhor? Paulo sabia que ele não passava de um pequeno vaso. Humanamente falando aqui, Paulo se considerava, tinha consciência da sua grandeza. Paulo tinha consciência, humanamente falando. Espiritualmente falando, Paulo sabia que não passava de um pequeno vaso escolhido pelo Senhor para servir ao Senhor. Paulo se vê como o menor de todos os santos e o menor dentre os apóstolos. Hoje, o grande perigo, irmãos, é que, infelizmente, boa parte, como eu já citei, da psicologia moderna e nas pregações atuais, acaba transmitindo uma visão sobre o ser humano diferente daquele que a Bíblia retrata. Quem somos nós? Ou quem você pensa que é diante do Senhor? Será que eu me considero o tal? Porque Paulo se encontrava diante dos olhos de Deus, e diante dos olhos de Deus, irmãos, a autoestima é destruída. Diante dos olhos de Deus não há lugar, não sobra espaço para a soberba, não sobra espaço nem para a autoestima, porque Deus ele vai destruir a autoestima para recomeçar a fazer com que eu entenda a autoestima, ou a estima que vem do alto, porque ele diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então quando Deus começa a tratar em nós, a gente sabe que não é nada, não é digno, não merece nada. Paulo diz: eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Ele não está falando de quem é digno e de quem não é digno, mas ele está falando que ele não se considerava digno, mas recebeu de Deus a revelação, era o apóstolo gentil. Mas Paulo diz: eu sou o menor. Paulo nunca quis atrair a atenção para si mesmo. Paulo nunca quis atrair o povo para si mesmo. Paulo disse: eu fui até vós em tremor e temor diante de Deus, não em sabedoria humana, não em conhecimento de homem, mas no poder do Espírito Santo.
Paulo não queria glória para si, nunca quis, e tanto é que ele diz, pela revelação que me foi dada, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Isso é humildade, isso é ser humilhado por Deus, para reconhecer quem é você diante de Deus. Amém? Vocês estão tão quietos. Não quero ofender ninguém. Nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Porém, precisamos ver o que nós somos diante de Deus. Então, Paulo, ele se considera o menor de todos os santos. De forma consciente ou inconscientemente, você e eu nutriremos uma visão sobre si mesmo. Todos nós somos assim, né? Nós vamos nutrir uma visão sobre si mesmo, sobre nós mesmos. A questão é, essa visão é uma visão correta ou equilibrada a respeito de si mesmo, ou é uma visão bíblica ou uma visão distorcida da realidade bíblica? Ou é uma visão honesta ou uma visão romanceada de nós? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Como que nós nos vemos? Em geral, os seres humanos não gostam de ouvir a verdade, né? Porque quando se prega a verdade ela machuca, ela ofende. Se alguém chegar para mim e disser que você é um pecador, talvez eu me sinta magoado, porque eu sei que eu não sou um pecador, né? Entre aspas. Dependendo da forma como é expressa, como já me chamaram de muitas coisas, né? Já disseram coisas absurdas, e às vezes você se sente assim, porque você não é aquilo. Mas será que essa visão que nós temos de nós mesmos é bíblica? Ou é uma visão distorcida? Como que nós vimos ou vemos a nós mesmos? Então, Paulo se considera o menor. E o que significa isso? É reconhecer que Deus, Ele é tudo. Então Paulo, ele se considera o menor. Paulo sabia, né, que estava diante do Senhor. Então Paulo não era mais o cara, agora ele sabe que ele é o último dos homens diante de Deus. Então Paulo sabia, irmãos, que ele estava diante do Senhor. Disse um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele disse assim: Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus vai usar, Ele primeiro reduz a nada. Ele tira tudo, todo orgulho, todo conhecimento para usar. E se não tirar, a pessoa pode se exaltar, acha que ela tem condições, tem capacidade, e que nada vem de Deus. Então Deus tira, primeiro limpa ele, transforma, e aí depois usa aquele que não é nada e enche da glória. Paulo diz: nós somos vaso de barro, portador desse tesouro. Que tesouro? As riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Amém? Mas a verdade precisa ser dita, né? Versículo de número 8. Então, Paulo se considera aqui o menor, e ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho,
as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele se refere ao Evangelho como as riquezas insondáveis de Cristo. Você consegue entender isso aqui? As riquezas da mensagem do Evangelho contrasta com a pobreza daquele que anuncia, daquele que proclama o Evangelho. Então Paulo não é nada, Cristo é tudo. Paulo diminui, Cristo cresce na vida dele. Então ele está anunciando as riquezas insondáveis de Cristo, através do quê? Através do Evangelho. Então Paulo diz, eu não sou nada, Cristo é tudo. Eu diminuo, Ele cresce na minha vida. E se não for assim, irmãos, não pode haver Evangelho verdadeiro. Então Paulo ele está anunciando o Evangelho. Então, como disse o puritano Matthew Henry, pastor Júnior gosta muito, ele diz assim, as riquezas do Evangelho são as próprias riquezas de Cristo Jesus. A riqueza do Evangelho. E o que riqueza há no Evangelho, irmão? Como é que o Evangelho nos torna rico? De esperança, de graça, de perdão, de misericórdia, de amor, de tudo o que é possível no Evangelho. Não nos torna rico de coisas materiais. Se alguém pensa em ficar rico com o Evangelho, irmão, vai abrir uma franquia lá na Conde de Sarzeda, aí vai ficar rico com o Evangelho, né? Bíblia e afins, ou Bíblia e companhia, aí abre tudo, aí é empresário. É isso mesmo. E o Evangelho é anunciado. E os pobres são pregados no Evangelho, não riqueza. Hoje se prega riqueza, né? Infelizmente. Você entra na igreja pobre e sai empresário. Isso é o Evangelho televisivo, né, irmãos? A realidade é outra. Essa é a nossa realidade. Ontem eu tinha 2 carros, hoje eu só tenho 1. Continuamos aí. O horário já foi, né? Paulo diz assim: para anunciar, né, entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Paulo está falando novamente da dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então a nossa salvação, o anúncio do Evangelho, não foi só para nos salvar, para que o mundo conhecesse a Deus, não, foi para mostrar a toda criatura, no céu e na terra, a anjos e demônios, a graça de Deus salvadora. Nós que éramos igual aos demônios, desviados, rebelados contra Deus, Ele nos salvou e nos fez corpo seu, nos tornou agora membro do seu próprio corpo, nos perdoou. Nós que antes estávamos em rebelião contra Deus, como os anjos caídos, agora Ele mostra para eles que a graça de Deus através do Evangelho é possível salvar. Irmãos, em lugar nenhum da Bíblia Sagrada há uma deliberação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para salvar, para resgatar os anjos caídos. Mas ao homem foi dada a graça de ser resgatado pelo poder, através do Cordeiro de Deus, anunciado pelos profetas, aquele que veio para resgatar e me libertar, libertar você das garras de Satanás, do pecado e deste mundo de perdição. Não houve em lugar nenhum Deus manifestando assim: vamos salvar os anjos caídos, vamos resgatar, de maneira nenhuma. Mas ao homem foi dada esta graça de ser resgatado. E por que isso? Porque Cristo amou a mim e a você. Deus nos amou de tal maneira que Ele se importa comigo, se importa contigo. Mesmo nós somos falhos, pecadores, não valemos nada, mas Ele se importou conosco e nos deu o seu Filho em salvação, em resgate, em misericórdia. Nos salvou por sua infinita graça.
Para que foi o anúncio do Evangelho? Para proclamar, para demonstrar a todos os principados e potestades, anjos e demônios, para saber que Deus ama. Satanás, ele não entende isso, irmão. Satanás não entende como Deus pode amar e se importar com uma criatura tão fraca, débil, infame como nós. E Satanás, que tinha glória, que não quis saber da glória de Deus, ele preferiu a sua glória, e por causa disso perdeu a glória. E nós que não temos nada, ele não entende que Deus ama nós, não valendo nada, ele se importa conosco. Como pode Deus se importar com a criação? Satanás não entende isso. Porque ele tinha a glória, passeava lá no céu. Preferiu o inferno do que o céu. E Deus quer que eu e você tenhamos o céu de glória. Então foi para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, olha só, pela igreja, a multiforme, de muitas formas, de várias formas, Deus salva, Deus transforma, a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, os anjos, eles assistem diante de Deus, conhecem o poder de Deus, sabem de tudo que Deus faz, mas eles não sabiam da multiforme sabedoria de Deus, e só ficaram sabendo através da igreja de Cristo. E a igreja é a detentora dessa graça de manifestar o mistério de Cristo, que é a igreja. O mistério de Deus era Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja, e a igreja é o mistério revelado de Deus para o mundo. E através da igreja, e somente da igreja, Deus se faz conhecido. Cristo hoje é conhecido do mundo através da igreja. Então a igreja não pode e não deve perder a sua identidade para a qual foi chamada e constituída, para anunciar as grandezas do Senhor, para fazer Deus conhecido. Aquilo que Israel não fez, perdeu o direito como nação para levar a luz aos gentios, perdeu, caiu na graça de Deus. E aí a igreja recebe agora essa graça de anunciar a todos aquilo que Deus criou, o mistério, Cristo ao mundo. Olha que responsabilidade da igreja, de anunciar Cristo ao mundo. E como temos anunciado Cristo, como temos levado Cristo ao mundo. Então a conclusão disso aqui, irmãos, Paulo, ele recebe de Deus a revelação e anuncia, é fiel ao Senhor. E Paulo está preso por causa disso. Paulo sabe da responsabilidade e não se entristece por causa disso, não perde a alegria de maneira nenhuma, e nem muito menos se arrependeu por causa disso. E aí no versículo de número 13, ele vai dizer assim: portanto peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Então Paulo pede aos Efésios que não se entristeçam porque ele está preso, porque havia um propósito naquilo. Então talvez a igreja estivesse assim: poxa vida, Paulo está preso, e agora? Paulo tinha certeza em que ele tinha crido e sabia o chamado de Deus na sua vida. Amém? Até aqui. Depois a gente continua. Amém? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Que Deus manifeste graça na sua vida e saiba do valor que você tem diante do Senhor. Amém? Mas quem sou eu e quem é você diante do Senhor? Que sejamos conhecidos no céu, temidos no inferno, pela graça de Deus. Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Pastor Júnior, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Benção, né? Amanhã tem ensaio com as irmãs às 19h30. 19 horas, né? 19 horas.
tem reunião com as irmãs. Além do ensaio, a reunião com as irmãs. Quinta-feira, a consagração às 9 da manhã. Depois da consagração, limpeza da igreja. Vai ser quinta limpeza ou quarta? Não é quarta? Eu tirei a tarde da bênção para vocês limpar. Jesus, hein? Sexta, desperta jovem. Amém? Sexta-feira começa o desperta jovem. Sexta e sábado, né? Às 19h30, o pastor Fábio Sena e o pastor Rafael Nunes vai estar ministrando. Amém? Quinta-feira, todos de rosa. Outubro rosa. Amém? Glória a Deus. Série de mensagens sobre as mulheres da Bíblia. Glória a Deus. E aí a pastora vai estar ministrando. Glória. Amém, irmãos? Vai ser bênção do Senhor. Vocês viram que tiveram uma mudança aí, né? Eu coloquei o pastor Denis no último dia, que era eu para ministrar. É porque o Kaique ia fazer o culto da palavra, vai fazer o culto da palavra dia 5, ele falou, fecha com o pastor Denis, pastor. Você já fechou dia 5? Eu falei, já. Não, vou fechar agora. Aí fechei com ele dia 5 e esqueci que era o... Aí eu falei, Jesus, só que ele já tinha trocado uma agenda, aí não tinha como voltar. Eu falei, amém. Então ele ministra, não tem problema não. Mas vai ser bênção, amém? Glória a Deus. Nos colocamos em pé, vamos orar a Deus, para que Deus venha nos abençoar e que esta palavra permaneça dentro do coração, né? Como nós temos anunciado Cristo. Glória a Deus. Hoje, infelizmente, a igreja é mais conhecida pelo que não pode do que aquilo que nós cremos, né? E a igreja tem que ser conhecida por aquilo que nós cremos. Como foi falado aqui, ó, que Jesus liberta, que Ele cura, mas fica uma brigaiada de umas discussão à toa, né? Amém? Esse dia postaram 2 pastores na praia saindo na porrada, assim, ó. Mas era uma encenação, né? Aí depois ele fala, é assim que nós estamos vivendo, brigando. E ao invés de fazer o que é principal, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus amado, Deus da glória, abençoa cada vida que esteve aqui nesta noite. Que esta palavra permaneça dentro do coração de cada um. Senhor, lança por terra todo impedimento, todo embaraço do adversário, Pai querido e amado. Que esta igreja, Senhor, meu Deus amado, a cada dia venha, Senhor, meu Deus, revelar o Senhor, Pai querido, nas nossas vidas, Senhor, meu Pai querido. Deus, trabalha em nós, Senhor, meu Deus, e através de nós, Pai, que nós venhamos a ser um instrumento para esta nação, para esta sociedade. Pai querido, Deus amado, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, aquele que está cansado, Senhor, meu Pai querido, que ele saia fortalecido por esta palavra. Senhor, meu Pai querido, que eles possam olhar para a Bíblia Sagrada e ver, Senhor, meu Deus, que homens sofreram, que homens foram caluniados, que homens sofreram perseguições por causa do Teu Evangelho, mas nenhum deles se envergonharam, nenhum deles desistiram, Pai querido e amado, porque sabia que nada, Pai querido, nada, Pai querido, a aflição do tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada para os Seus filhos, ó Pai querido e amado. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa o pastor Lucilano a cada dia para os ensinamentos, a tua família, guarda a esposa, os filhos, ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Recebam a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo: vá em paz, não peque.